Certo, tem algumas coisas para falar aqui, então vamos começar pelo básico. Se vocês não pararem de pecar, vocês vão queimar no fogo do inferno. Simples assim, entendeu? Quer ser salvo, é para isso que Jesus existe. Jesus é o Salvador e ele veio salvar quem? Os pecadores. Salvar do quê? Dos pecados deles, para que eles parem de pecar, para que ele perdoe os pecados passados deles e para que ele os guarde, os cele, os preserve, de modo que eles não caiam mais em pecado, de modo que eles sejam santificados. A obra da cruz não é apenas o perdão dos pecados passados, mas é a santificação, é a conversão de uma antiga criatura pecadora numa nova criatura santa, não pelo poder dela, mas pela fé nela, no poder de Jesus. 1 João 3,6, qualquer que permanece nele, em Jesus, não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. Então você não tem relacionamento nenhum com Jesus se você ainda está em pecado, se você ainda não consegue parar de pecar. Você nunca conheceu o Senhor Jesus. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Não dá para praticar a justiça e a injustiça ao mesmo tempo. Ou você é árvore boa que produz frutos bons, ou você é árvore má que produz frutos maus. Não tem meio termo. Aquele que fica em cima do muro vai cair quando o muro for derrubado. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para este propósito o Filho de Deus foi manifestado para que ele pudesse destruir as obras do diabo, destruir o poder do diabo sobre você, para que você pare de pecar. Então Jesus não veio apenas te perdoar e carregar seus pecados passados, mas ele veio te manter limpo, te manter puro, para que assim, só santo, você possa ver a Deus. Hebreus 12,14 diz que sem a santidade nenhum homem verá o Senhor. Prosseguindo, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Por quê? Porque é uma nova criatura que foi regenerada, que foi libertada do pecado por Jesus Cristo, que é mais forte do que o diabo, que veio destruir as obras do diabo, que é o poder do diabo sobre você. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Como que você conhece uma pessoa que é salva? Pelos frutos. Se ela parou de pecar, se ela não comete mais pecado, ela é salva. Esta que é salva. Mas se ela ainda está pecando, não importa se ela ora, se ela canta para Jesus, se ela vai para a igreja, ela não está salva. Ela é filha do diabo. Por quê? Porque pelos frutos os conhecereis. O fruto é aquilo que você faz, é aquilo que sai de você. Se você comete pecado, o pecado, da onde que vem o pecado? Do seu coração. Todo pecado se inicia do seu coração. É isso que Jesus fala em Marcos 7. Vamos para Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhes, servos sois, aquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Se você obedece ao pecado, você é servo do pecado. É isso que Jesus falou em João 8,34. Respondeu-lhe Jesus: Na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Você não pode ser servo do pecado e servo de Deus. É para isso que Jesus veio, para te libertar do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E isso se repete aqui em Romanos 6,16. Em diante. Mas graças a Deus que fostes servos do pecado, ou seja, a pessoa não é mais porque ela parou de pecar, porque ela parou de cometer pecado. Mas obedeceste de coração a forma de doutrina a qual fostes entregue. Qual foi a forma de doutrina a qual a pessoa foi entregue? A sede santos, porque eu sou santo, a sede perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. E tendo sido libertados do pecado, ou seja, a pessoa obedeceu, a pessoa creu, a pessoa obedeceu a doutrina e aí ela foi libertada do pecado. E ela se tornou serva da justiça. Então antes ela era serva do pecado, antes ela era uma pecadora, agora ela é santa. Pelo poder dela? Não, pelo poder de Jesus. É Jesus que faz essa obra, é Ele que liberta a gente de verdade. Vamos a alguns textos aqui que o Senhor me mostrou para ler. Salmos 50. Mas aos perversos Deus diz. Vamos parar nessa palavra, vamos usar a inteligência artificial aqui para a gente pesquisar a definição de perversos em hebraico. Salmos 50, 16, definição, palavra, perversos em hebraico. Vamos entender quem que é o perverso aqui. No Salmo 56, a palavra perverso em hebraico é representada pela racha, pelo termo racha. Esse termo é frequentemente traduzido como ímpio ou malvado e refere-se a alguém que age de forma contrária aos mandamentos divinos e à justiça. No contexto bíblico, racha descreve uma pessoa que vive em rebeldia, ou seja, que não obedece, rebeldia contra Deus, demonstrando comportamentos que ferem os outros e desobedecem às leis divinas. Os perversos são os desobedientes, são os pecadores, são os ímpios, são os iníquos. São palavras que querem dizer a mesma coisa. Vamos ver aqui, racha. Ou melhor, perverso. Não, pode ser racha. Racha, sinônimos. Racha, palavra hebraica, sinônimos. Ímpio, perverso. Aqui, pecador. Aqui são sinônimos, certo? Possui alguns sinônimos que refletem nuances semelhantes de comportamento ou caráter. Entre eles estão
Chata, que se refere a pecador, alguém que comete erros ou transgressões. Injusto, iníquo. Quando a Bíblia fala que não há justo nenhum sequer, é antes de ser transformado por Jesus Cristo, pois a partir do momento que a gente é transformado e convertido, a gente é transformado em uma nova criatura que é feita segundo a justiça de Deus. Romanos 8:18, ou melhor, Romanos 8:29 fala sobre isso. Aqui, ó, Romanos 8:29. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Qual é a imagem de Jesus? É uma imagem de santidade, de pureza, de obediência. Essa pessoa aqui que foi convertida, que foi feita conforme a imagem de Jesus, é a pessoa que não é mais injusta, mas ela era. Para ser convertida por uma coisa, para outra coisa, você precisa ser outra coisa antes dessa, certo? Então ela era pecadora, ela era injusta, iníqua, traduzido também como mal ou maligno, descrevendo alguém com intenções ou ações mais. Esses termos são usados em diferentes contextos nas Escrituras para descrever atitudes ou comportamentos que se afastam dos caminhos de Deus. Enfim, esses são os perversos aqui. Então vamos entender o que Deus está falando. Vamos colocar um contexto que a gente possa entender na linguagem atual. Mas aos pecadores, mais aos desobedientes, mais aos ímpios, mais a essas pessoas, Deus diz: o que tens a fazer para declarar os meus estatutos, para que pudesses tomar meu pacto na tua boca? O que Deus está falando aqui? O que vocês estão fazendo usando a minha lei, falando do meu nome, falando que são de mim? Se vocês são isso aqui, se vocês são pecadores, vocês não são justos. Vendo que tu odeias a instrução e lanças minhas palavras para trás de ti. Ou seja, não obedece o que Deus mandou fazer. Lança para trás deles. Acha e faz conforme o que ele mesmo acha, o que a própria pessoa acha que é certo. Ela não se curva à vontade de Deus, ela não se conforma à vontade de Deus, e ela ainda ousa usar o nome de Deus, ousa usar a palavra de Deus na boca dela, através da sua boca, entendeu? Quando viste um ladrão, então consentiste com ele, foste cúmplice de adúlteros. Pelos frutos os conhecereis, é a mesma coisa desde sempre. Qual é o fruto aqui? Ele consentiu com um ladrão. Ladrão aqui é apenas um exemplo de pecador. Vamos colocar isso em uma linguagem mais simples. Quando você viu um pecador, você consentiu com ele, foi cúmplice de outro pecador, entendeu? Adúltero, ladrão, tudo isso é pecado, são obras da carne. O que Deus está falando? Quando você viu a pessoa que anda em erro, você consentiu com ela. De que forma? Você não a reprovou, você continuou andando com ela, você continuou a permitir na sua vida, você aprovou as suas ações, ou você simplesmente se calou perante as suas ações, você consentiu com essa pessoa, você consentiu com o pecador. Isso é a mesma coisa que você que vai para a igreja, canta para Jesus, ousa usar as palavras dele na sua boca, mas você mesmo ainda é um pecador, você não consegue parar de pecar, você não consegue parar ou de roubar, ou de adulterar, ou de sonegar imposto, ou de mentir. Qualquer pecado é separação de Deus, entendeu? Não ouse usar a palavra de Deus na sua boca. Se você ainda é essa pessoa aqui, se você ainda recusa a instrução, se você nunca se arrepende, se você nunca se corrige, se você é consciente com pessoas que são pecadoras, se você é amigo do mundo. Tiago 4 fala que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Romanos 1:32 fala que, vamos abrir aqui, Romanos 1:32, último versículo. Ops, não é 16, não, é 32. Esse aqui. Aqui, ó. Aqui listou um monte de tipo de pecados aos quais Deus entrega as pessoas porque elas não retêm ele em seu conhecimento. E reter a Deus em seu conhecimento significa entender que Deus é santo e que ele vai queimar quem não for. Entendeu? Então essas pessoas não querem saber de santidade, elas mesmas recusam a instrução, igual aqui mesmo está falando, vendo que odeias a instrução e lança as minhas palavras para trás de ti, certo? Então essas pessoas estão aqui também. Elas nunca pararam de existir. Nunca pararam de existir. Deus os entregou a uma mente reprovada. Ou seja, se você não quer me obedecer, então fica na desobediência, fica pecando e vai pecando o tipo de pecado que seja lá qual for. Estão cheios de injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade. O que é piedade? É o contrário de impiedade. Impiedade é pecado, o ímpio é pecador. Então piedade significa santidade. Sem santidade, eles não são santos. Os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que cometem tais coisas, são dignos de morte. Estamos falando da segunda morte, o lago do fogo. Não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Eles são amigos do mundo. Então vamos voltar aqui para o contexto que isso aqui está falando.
consentiste com eles, consentiste com o pecador, foste cúmplice do pecador, porque você o aceita na sua vida, você é amigo dele, você tem companheirismo com ele, certo? Então vamos continuar. Tu dá a sua boca para o mal e a tua língua porta o engano. Ou seja, você usa a sua boca para fazer maldade, para falar coisas perversas, para falar coisas que são contrárias à lei de Deus, à santidade, ou simplesmente consentir com quem faz essas coisas. E a tua língua porta o engano. Entendeu? Tu te assentas e falas contra o teu irmão. Tu calunias o filho da tua própria mãe. A Bíblia fala em João que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Homicídio é uma das obras da carne. As pessoas que fazem estas coisas não vão herdar o reino de Deus. Isso é dito em Gálatas, capítulo 5. Estas coisas tu fizeste, e eu mantive o silêncio. Tu pensaste que Deus santo, Deus separado do pecado e dos pecadores, estava junto de alguém como tu. Tu pensaste isso. Mas eu, o mesmo que você pensou que estava do seu lado, te reprovarei e as colocarei em ordem diante de teus olhos. Considerai isto agora, vós que esquecestes de Deus, para que eu, o Deus ao qual você canta e ao qual você se ajoelha, não vos rasgue em pedaços e não haja ninguém para livrar. É isso que o Deus Santo está falando aqui, está entendendo? Você é um pecador, você ousa cantar para Jesus, você ousa dizer que você é cristão, você ainda anda em trevas, você ainda caminha em trevas, você ainda pisa em trevas. Você não é só trevas, mas você é amigo e tem prazer daqueles que são trevas, daqueles que andam em trevas, daqueles que desobedecem ao Senhor Jesus. Você fala coisas perversas, coisas que vão contrárias à lei de Deus. Não precisa ser palavrão para ser perverso, é só você incitar uma pessoa a desobedecer a Deus, ou falar que está tudo bem continuar pecando, ou falar que Jesus perdoa nossos pecados futuros e ele sempre vai perdoar, porque assim nós somos injustos. Tudo isso é mal, tudo isso é perversão, tudo isso é heresia, é contrário à palavra de Deus, que é santa, e fala que aquele que nasceu de novo não comete pecado. Tudo que é contrário a isso já é mal, entendeu? Você dá a sua boca para falar o mal, você dissemina, você propaga heresias, propaga erros, propaga e ensina os outros a serem desobedientes à palavra de Deus. Estas coisas tu fizeste e eu mantive o silêncio. Tu pensaste que eu estava junto com alguém como tu. Ou seja, você pensou que Deus estava ok, estava de boa, só porque ele não falou nada. Mas eu te reprovarei e as colocarei em ordem diante dos seus olhos. Considerai isto agora, vós que esquecestes de Deus, como que esqueceu através das suas ações, porque vocês não obedecem, vocês recusam a instrução, odeiam a instrução, não querem obedecer, certo? Para que eu não vos rasgue em pedaços e não haja ninguém para livrar. Deus, o mesmo Deus ao qual vocês cantam e se ajoelham, vai rasgar vocês em pedaços se vocês não se arrependerem, se vocês não pararem de fazer essas coisas que são contrárias à lei de Deus. O Deus que vocês dizem com o qual vocês dizem que tem comunhão, o mesmo Deus falou em 1 João 1,5, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos. O que é comunhão aqui? Tu pensaste que eu estava junto de alguém como tu. Isso aqui é comunhão. Você pensa que Deus está te aprovando, embora você ainda seja um pecador? Não. Só porque ele está quieto, você acha que ele está do seu lado? Não, senhor. E andarmos em trevas, ou seja, se a gente diz que a gente tem comunhão com Deus, se a gente tem comunhão com Cristo, se a gente é cristão, se a gente é luz e anda em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que Deus está falando aqui? Está chamando cristão pecador de mentiroso, cristão desobediente de mentiroso. É a mesma coisa que está dita aqui em Salmos. Ele não está com eles, ele vai te reprovar e colocar essas coisas em ordem, ele vai te rasgar em pedaços se você não parar de pecar. A única forma de você ter comunhão com Deus é se você andar na luz assim como Ele está na luz. E de que modo Deus está na luz? Sem treva alguma. Você precisa ser 100% santo. Vamos pegar um texto que fala isso, o próprio Jesus falando isso novamente, que eu costumo ler aqui. Mateus 12:33. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau. Porque a árvore é conhecida por seu fruto. Fruto é aquilo que sai de você, aquilo que você faz, são as suas ações. Se o fruto mau, se o fruto é pecado, se está saindo pecado de dentro de você, se você ainda está pecando, se você não consegue parar de pecar, a sua árvore é má, porque seu fruto é mau. Se você não quer ser cortado e lançado no fogo, se você não quer ser feito de lenha, o que você precisa fazer? Ir para o Salvador, para que ele te transforme em árvore boa, para que os seus frutos sejam bons, para que você
Pare de cometer pecado para que você nasça de Deus e pare de cometer pecado. Do contrário, você é árvore má que vai ser cortada e lançada no fogo. A Bíblia também fala, agora eu tenho que lembrar. Lançada no fogo, deixa eu ver. Acho que é João Batista que fala. Aqui, ó, portanto... e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, portanto, que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Se ela não produz fruto bom, é porque ela produz fruto ruim. Não tem meio termo. Jesus falou, ou é um ou é outro. Aqui já é outro versículo aqui. Ou é um ou é outro. Ou você é santo ou você é pecador. Ou você é limpo ou você é sujo. Então você precisa ir para o Salvador para que ele te transforme em limpo. Mas se você quiser continuar no seu pecado, você está condenado. Você vai ser lançado no fogo. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Entendeu? Não tem meio termo. Quem fica em cima do muro, como eu sempre falo, vai cair quando o muro for derrubado. É isso que Deus vai fazer com vocês, que não importa se vocês cantam, vão para a igreja, oram 5 horas por dia ou 19 horas por dia, entendeu? Pelos frutos os conhecereis. Vocês não podem mais ser pecadores. Vocês precisam ir para o Senhor Jesus para serem transformados e purificados de todo o pecado. E está aqui. Mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, você só pode fazer parte do corpo de Cristo de verdade se você só é a igreja verdadeira, se você anda na luz como Deus está na luz. E como que Ele está na luz? Sem pecado nenhum, sem treva nenhum. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se Jesus nos purifica de todo o pecado, de todos os pecados nós somos purificados. Como eu dou um exemplo sempre, se você pega um prato sujo e lava, o prato sai o quê? Sai limpo. Se Jesus, que é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, te purifica de todo o pecado, de toda a sujeira, você sai como? Você sai limpo, você sai puro. Só quando você é puro, você pode ser templo de Deus. Do contrário, você é templo do diabo. De novo, vamos voltar aqui em 1 João 3,8. Aquele que comete pecado é do diabo, entendeu? E aqui tem muita gente que perverte esse texto. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É claro, se a pessoa quer antes de ser salva, ela precisa confessar que é pecadora para que ela possa admitir que precisa de um Salvador. E o que o Salvador faz? Ele purifica ela de todo o pecado. Ele não fica purificando e repurificando e repurificando. Jesus faz o trabalho de uma vez por todas. Ele destrói as obras do diabo a partir do momento que ele te liberta. Aqui, o Filho de Deus foi manifestado para destruir as obras do diabo. Ele destrói o poder do diabo sobre você para que você pare de pecar. O texto fala, em Gálatas 5, 24. Vamos baixar aqui. Pois aqueles que são de Cristo, cristãos de verdade, não quem vai para a igreja e canta para Jesus, mas cristão de verdade, quem vive, quem segue a Cristo, já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Qual é a definição de um cristão de acordo com a Bíblia? A gente pode olhar 1 João 2, 4 e 6. Aqui, ó. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está com ele. Ou seja, é a mesma coisa que o João está falando aqui. Eu já até fechei aqui. Acho que era parte da mesma aba. Enfim, se você não obedece ao Senhor Jesus, você continua pecando. Se você não obedece a Jesus, você não faz o que Ele manda você fazer. Então, a Bíblia chamou você de mentiroso. A verdade não está com você. Você não faz parte da verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, ou seja, obedece às ordens do Senhor Jesus, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos neles. No quê? Nisto que? Em guardar. Se a gente obedece ao Senhor Jesus em tudo, aí sim nós estamos nele. Mas aquele que diz que está nele, que diz palavras, que está nele, em quem? Em Cristo, deve ele mesmo, ele quem? A pessoa que diz que está em Cristo, andar ações, obras, obediência, da maneira como ele andou. Ele quem? Jesus Cristo. Se você diz que você é de Cristo, você deve andar como Cristo. Sem pecado, separado do pecado, separado de toda coisa que ofende a Deus, separado dos pecadores. O único momento que Jesus foi aos pecadores foi para trazer a luz do Evangelho a eles. Para mandá-los se arrepender. E o que é se arrepender? É abandonar o pecado. Vamos aqui em Isaías 5. Ai dos que chamam mal de bem e ao bem de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes de acordo com o seu ponto de vista.
Esse aqui é o reflexo das igrejas de hoje, é o reflexo da população inteira do mundo de hoje, entendeu? Eles chamam o mal de bem e eles chamam o bem de mal. Eles chamam a pessoa que está lá cantando para Cristo, que está lá na igreja, que vai à igreja todo dia, que se veste de forma modesta, mas ainda não foi libertada do pecado, eles chamam ela de irmão de Cristo, eles chamam o mal de bem. Eles falam que essa pessoa está bem, que essa pessoa está salva. Eles chamam o mal de bem. Só que quando eles veem os cristãos de verdade, que são sal, que são obedientes à palavra, que obedecem ao Senhor Jesus e que andam assim como ele andou, o que eles chamam? O bem de mal. Eles chamam essas pessoas de más, de filhas do diabo. Chamam-as de hipócritas e de mentirosas. Elas colocam trevas por luz. Elas chamam os falsos cristãos de luz. São falsos por quê? Porque os frutos eles não param de pecar e não largam os pecadores. E chamam a luz por trevas. E chamam quem é cristão de verdade de trevas, de não ser. E colocam amargo por doce e doce por amargo. Entendeu? Por quê? Porque essas pessoas elas são sábias aos seus próprios olhos e prudentes de acordo com o seu próprio ponto de vista. De que modo? Elas não se curvam à palavra de Deus. Elas não aceitam o que a palavra de Deus está falando aqui e a definição da palavra de Deus de um filho de Deus e de um filho do diabo. Não. Elas escutam o pastor que está falando contra isso. Elas escutam sua própria imaginação, sua própria mente e seu próprio modo de pensar. Elas não obedecem à palavra de Deus. Elas recusam a instrução, odeiam a instrução. Lançam para trás as palavras de Deus. Certo? Vamos continuar aqui. Atos 26, 16. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque eu te apareci por este propósito. Aqui é Jesus falando para Paulo. Paulo falando o que Jesus falou para ele. Para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus. Do quê? Do poder de Satanás. O que Jesus veio fazer? 1 João 3, 8. Destruir as obras do diabo, destruir o poder de Satanás sobre você. Para que eles possam receber o perdão dos pecados e a herança entre os santificados pela fé em mim. Santificado é aquele que foi tornado santo, assim como purificado foi aquele que foi tornado puro. Isso é uma obra divina, é através de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, mas eu preciso crer e preciso obedecer. Porque se eu creio, eu obedeço. Se eu não obedeço, isso prova que eu não amo a Deus, que eu não estou em Jesus, que eu não tenho a verdade comigo. Sou apenas um hipócrita. Os hipócritas não herdam o reino de Deus. E o que Jesus falou? Quais são as ordens de Jesus que a gente tem que obedecer? Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Os cristãos, falsos cristãos, ou cristãos entre aspas, de hoje, insultam a Deus ao não tomarem essa palavra aqui a sério. É impossível ser perfeito, é impossível parar de pecar, é impossível isso, é impossível aquilo. Eles não têm fé e eles zombam de Deus, eles insultam a Deus quando eles negam esse simples mandamento aqui. Entendeu? Esse é o reflexo dos falsos cristãos de hoje. Um falso cristão simplesmente vai dizer que é impossível ser perfeito. É impossível ser perfeito, mas quem foi que mandou você ser perfeito? Foi Jesus. Para Deus algo é impossível, por acaso? Ou é você que se aperfeiçoa? É Jesus que te aperfeiçoa a partir do momento que ele te faz nascer de novo de uma semente incorruptível, de modo que você possa ser participante da natureza divina. Entendeu? Isso é obra de Deus, não é você que se salva. E perfeição não é de acordo com a carne, não é de acordo com os homens, é de acordo com o Espírito. Seu coração é novo, é renovado. Você nasce de novo. E você não tem mais malícia dentro de você. Você não tem mais pecado dentro de você. O diabo não tem mais poder sobre você. Isso é ser perfeito. É andar em santidade, separado de quem não anda. E viver em obediência completa, brilhando a luz de Deus diante dos homens. Entendeu? Marcos 8:38. Portanto, ou melhor, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. As pessoas que se envergonham dessas palavras aqui, que não aceitam, que rejeitam, que zombam ou que riem dessas frases aqui, o que vai acontecer? Delas, Jesus vai se envergonhar quando ele vier na glória dele, entendeu? Marcos 9. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim,
Acho que você está ouvindo alguém gritar aqui do lado, não posso fazer nada. Desculpa. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe fosse... Vamos lá de novo. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ele fosse lançado no mar. Pequeninos aqui, não é só crianças, de criança que ele está falando. Está falando de todo mundo que crê em Jesus Cristo. Esses são os pequeninos de Jesus. Aqui está aqui, ó, filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Então qualquer pessoa que escandaliza os filhos de Deus, que se ofende da mensagem que eles lhes falam, a mensagem que eles foram libertados do pecado e que eles têm que obedecer ao Senhor Jesus, qualquer pessoa que se ofende deles, que escandaliza eles, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ela fosse lançada no mar. Esse é o pagamento de vocês. Ai de vocês que zombam da verdade, que rejeitam a instrução, que odeiam a instrução e lançam a palavra de Deus para trás de vocês. Ai de vocês, se prepara, está chegando. É melhor se consertar. E se a tua mão te ofender, corta-a. Melhor é entrares na vida mutilado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se teu pé te ofender, corta-o. Melhor te é entrar na vida coxo do que tendo dois pés ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se teu olho te ofender, arranca-o. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O que Jesus está falando aqui? A mesma coisa de sempre. Tudo que ofende a Deus, tudo que escandaliza a Deus, ou todos, é melhor você cortar da sua vida. Seja o pecado, sejam coisas, sejam ambientes, sejam pessoas. Tudo que ofende a Deus, que escandaliza, tudo que tem relação, envolvimento com o pecado, corte fora. Porque é melhor você perder essas coisas, ir para o céu sem essas coisas, do que ir para o inferno com elas. Ou seja, ao invés de trocar Deus pelo pecado, pelos pecadores, troque os pecadores e o pecado por Deus, por Cristo. Entendeu? O caminho é estreito, você tem que carregar a sua cruz. Mateus 13, 24 em diante. Aqui é Jesus falando. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto dormiam os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: o inimigo é quem fez isso. O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio, e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Muita gente perverte. Olha, vamos primeiro ver a explicação de Jesus sobre essa parábola, e a gente fala sobre aquela parte ali do deixar e crescer juntos. Cadê a explicação? Vieram até os discípulos. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa. Vieram até ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, são os salvos, são os eleitos. Mas o joio são os filhos do perverso, os filhos do diabo, os pecadores. O inimigo que o semeou é o diabo. Aqui está o próprio Jesus falando que é o diabo. E a colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros, eu cliquei sem querer aqui. E os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Primeiro vamos pegar essa palavra aqui. Escandaliza. Lembra que a gente acabou de ler? Aqui em Marcos 9, qualquer que escandalizar
Se a tua mão direita te ofender, ofender é causar escândalo a Deus, é a mesma coisa, entendeu? O que Jesus está falando? Essas coisas que escandalizam, ou essas pessoas que escandalizam, ou você que as aceita na sua vida, e logo você se torna um com eles, logo você mesmo ofende por aceitá-los, ofende a Deus por aceitá-los na sua vida, ou aceitá-los na sua vida, o que vai acontecer? Jesus vai enviar os seus anjos e eles vão colher do seu reino tudo que escandaliza todos vocês e os que praticam iniquidade. Tudo que ofende a Deus, iniquidade quer dizer pecado, todo tipo de pecador, todos esses vão ser colhidos da terra, do reino, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Os pecadores vão queimar, tanto os pecadores quanto aqueles que são amigos de pecadores, aqueles que têm prazer nos pecadores. Você está entendendo bem, né? Vamos voltar aqui, porque muita gente perverte esse versículo aqui. Aqui, ó, para falar que nós não temos que nos separar. Aqui é Jesus falando, né? Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros, colhei juntos primeiro o joio e amarrai o enfado para ser queimado, mas o trigo recolhei no celeiro. Isso aqui não é crescer juntos em amizade, em companheirismo. Significa apenas deixa-os viver, deixa os pecadores e os justos viverem na mesma terra. Crescerem juntos, no sentido de simplesmente habitarem a terra. Não tire os pecadores já, não tira já, não colha já o joio. Entendeu? O que Jesus está falando? Ele não está mandando você ter companheirismo com o pecador, ser amigo de pecador e nem negando as próprias palavras deles quando ele disse para você deixar os mortos enterrarem os mortos, e quando Paulo disse para você se separar dos incrédulos, dos infiéis, dos injustos, daqueles que andam em trevas. Não, a Bíblia não se contradiz. Aqui, quando ele fala para deixá-los crescer juntos até a colheita, ele está falando simplesmente deixa os pecadores viver, e na hora certa eles vão queimar. Entendeu? Mas não viver juntos no sentido de mão dadas, mas sim simplesmente viver juntos na terra, no reino do qual eles serão retirados quando chegar a hora certa. E é isso que que Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses 1:7-9. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Esses aqui são salvos, eles são atribulados. Por quê? Porque o mundo os odeia, porque eles carregam a cruz, eles carregam o fardo de seguir ao Senhor Jesus. Esses aqui terão descanso quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus vai voltar com seus anjos para tomar vingança, ele vai voltar em chama de fogo. Vingança de quem? De quem não conhece a Deus, dos ateus, enfim, qualquer pessoa que busque qualquer outro meio de salvação senão Jesus Cristo, e dos que não obedecem ao Evangelho. Ou seja, Jesus falou vai e não peques mais. Jesus mandou ser perfeito como o Pai do céu que está no céu é perfeito. A Bíblia mandou ser de santos porque eu sou santo. Então essas pessoas que não fazem isso, elas são desobedientes ao Evangelho, elas são as rebeldes, elas são aquelas que odeiam a instrução e lançam para trás as palavras de Deus, certo? O que vai acontecer com elas? Elas vão ser punidas com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Esse é o preço dos desobedientes, dos pecadores. Vamos ver se tem mais alguma coisa para falar que eu não vi aqui. Lucas 3, 1 João. Bom, é basicamente isso, né? Você entendeu? Enquanto você não largar o pecado, não largar aqui, não quer largar o pecado, se você aceita qualquer tipo de erro, qualquer tipo de desobediência na sua vida, ou qualquer pessoa desobediente na sua vida, você mesmo ofende a Deus. E se você ofende a Deus, você vai ser lançado no fogo do inferno. Entendeu? A ira de Deus está chegando. Toda pessoa que tiver em desobediência vai ficar para trás. Você não são igreja gloriosa, é coisa nenhuma se você não obedece ao Senhor Jesus. Se vocês ainda não conseguem parar de pecar, se vocês não foram libertados de todo o pecado pelo poder de Deus e pela fé e obediência nele, ou a ele, e é simplesmente isso, é simples a verdade. Ou segue e reina, ou rejeita e queima, entendeu? Ou obedece, vai para a glória de Deus, ou desobedece, vai para desonra do fogo do inferno, entendeu? Você vai merecer aquilo que você seguir. Você tem essa decisão nas mãos. Mas se você acha difícil demais, como é difícil obedecer a Deus, como é difícil parar de pecar, como é difícil se separar dos pecadores. Eu te digo uma coisa, difícil é queimar no fogo do inferno por falar que era difícil demais. Entendeu? Difícil é isso. Eu quero ver você lá no inferno. Ou, na verdade, seria interessante você, se fosse possível, né, você perguntar para alguém que está lá no inferno agora, o que ela acha mais difícil? Se ela acha mais difícil queimar, ou se ela acha mais difícil
poder voltar para a terra e viver o restante da vida dela em santidade. Eu aposto que ela vai seguir, vai optar pela segunda opção. Porque aí ela escaparia do fogo do inferno para sempre. Mas agora não tem mais chance. Por quê? Porque quando ela tinha essa oportunidade, que você agora tem nas mãos, você que está me ouvindo, ela rejeitou, assim como a maioria de vocês vai rejeitar. De que modo? Continuando em desobediência, continuando botando desculpas para servir a Deus, para obedecer a Deus, para andar em santidade. Então, se vocês não querem pagar, é melhor vocês obedecer, porque os modos de Deus, o jeito de Deus, o caminho de Deus nunca muda, nunca muda. Os desobedientes sempre são punidos, os pecadores sempre são punidos. Você acha que Deus está do seu lado só porque ele fica quietinho? Ele vai te reprovar, ele vai colocar essas coisas em ordem, e ele vai te rasgar em pedaços, e não vai ter ninguém para te livrar. Você vai orar para o Deus ao qual você ora hoje, pedindo socorro, pedindo perdão. Será que ele vai te livrar? Você vai pagar para ver? Você acha que Deus muda? Jesus é o mesmo hoje, ontem e para sempre. E Deus é um fogo consumidor. Não brinque com ele. Confirma as minhas palavras com Deus. Meu nome é Fernando.